Bom dia! Em 1654, o português Álvaro de Azevedo Barreto, ele chegou aqui no Ceará, ele tinha sido recém-nomeado capitão-mor do Ceará, então ele chegou e rendeu os últimos holandeses que ainda estavam aqui no Brasil depois da invasão, a segunda invasão holandesa de 1630 até 1654. Esses holandeses que estavam aqui no Brasil, os últimos estavam aqui em Fortaleza e no Forte Schonenbock, que foi erguido por Matias Beck às margens do riacho Pajeú, ali naquela região onde hoje funciona o forte, a fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Então ele tomou posse desse forte, do Forte Schonenbock, rebatizou o forte com o nome de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, trouxe a estátua de Nossa Senhora da Assunção, que inclusive ainda hoje encontra-se lá no forte, e esse núcleo inicial ao redor das muralhas do forte, inicialmente muralhas de madeira e depois, a partir do século XIX, aquelas muralhas que a gente tem hoje, ao redor desse forte surgiu ou floresceu a cidade de Fortaleza, né? Então, a gente teve muitas contribuições, principalmente nos séculos XIX, no século XX, de algumas pessoas, alguns baluartes da história aqui do Ceará, como por exemplo o Barão de Studart, e um busto, a representação do busto aqui do Barão de Studart, né, que era médico, que era historiador, político e tal, e foi um dos grandes contribuidores para a história aqui do Ceará, né, para a manutenção dessa história, para a recuperação. Foi ele quem recuperou muitos dos arquivos que estavam lá no arquivo da Torre do Tombo, lá em Portugal e tal, do Martim Soares Moreno e tal. Então, uma pessoa muito importante aqui para essa recuperação da história aqui do Ceará. Que, por conta de ter tempo e ter posses, ter dinheiro, ele conseguiu ir para Portugal e conseguiu também ter pessoas dele lá em Portugal que fizeram pesquisas, que fizeram estudos nos arquivos da Torre do Tombo, lá de Portugal e tal, e que contribuíram muito para essa feitura desse quebra-cabeças que é a história do nosso Ceará, a história da nossa cidade, né? Então, foi graças ao Barão de Studart e a outros historiadores que a gente tem as traduções ou as transcrições das cartas do Martim Soares Moreno, dos diários de Matias Beck, que era o holandês que estava aqui. E a gente tem essa sorte de ter tido essas pessoas, mas também tem uma fortuna muito grande, uma sorte muito grande de ter pessoas também atualmente que pensam muito nessa nossa história e que cada vez mais tentam encontrar peças para esse nosso quebra-cabeça histórico. Então, o Licínio Nunes de Miranda e o Marcelo Feitosa são duas dessas pessoas. Eles conseguiram encontrar uma carta escrita pelo português Álvaro de Azevedo Barreto, esse que veio aqui e que rendeu os holandeses, principalmente o Matias Beck, pacificamente, não houve confrontos, não houve batalhas, né? E que tomou posse desse forte em nome dos portugueses. E é interessante porque a gente tem essa carta, até então inédita, que o Licínio Miranda e que o Marcelo Feitosa conseguiram encontrar lá em Portugal, nos arquivos lá de Lisboa, lá em Portugal. E a gente tem também o diário de Matias Beck, que já foi também transcrito, quando ele saiu aqui de Fortaleza. A gente tem o Matias Beck em dois diários, né? O diário dele chegando, os primeiros meses dele aqui em Fortaleza, ele chegou em 1649, e o diário dele quando saiu, né? Quando ele chegou lá na região do Caribe e escreveu esses diários, escreveu essas cartas para o pessoal da Companhia das Índias lá na Holanda, né? Então é interessante, e é muito interessante que essas cartas, por mais que tenham sido escritas por duas pessoas completamente distintas, completamente diferentes, elas se juntam, elas se unem, elas são complementares, ou seja, as informações batem, né? A informação do Álvaro de Azevedo Barreto com a informação do Matias Beck, elas batem de uma forma complementar nessas peças desse quebra-cabeça que a gente tenta montar da história do Ceará. Então, eu vou ler aqui a transcrição dessas duas cartas. Primeiro a carta do Álvaro de Azevedo Barreto, o português, que chegou aqui em 1654 e que rendeu esses holandeses, e depois a carta do Matias Beck, aqui que foi transcrita e traduzida pelo Henrique Gonzalez, quando ele já estava lá no Caribe, contando a situação que ele teve aqui no Ceará, principalmente depois da chegada do Álvaro de Azevedo Barreto.
Então, vamos começar com a carta do Álvaro de Azevedo Barreto. Ele fala assim: isso foi uma transcrição que foi feita pelo... essa adaptação, né, foi feita pelo Licínio Miranda. Ele transcreveu a carta e adaptou para um português moderno, né? Então, vamos ver. Ele diz assim, ó: Pai e Senhor, por 3 vias avisei a vossa mercê no Recife, como minha, aí a gente não consegue identificar, capitão mor deste Ceará, aonde cheguei com saúde, e nele estou já livre dos flamengos. Flamengos eram como se referiam aos holandeses, os quais me cansaram enquanto estiveram aprestando-se para se embarcarem. E o último de maio partiram daqui para os Barbados. Barbados é aquele arquipélago que fica lá no Caribe. Com que toda a costa do Brasil fica livre de tão má gente. Da terra não posso dar informação certa, pelo pouco tempo que estou nela, mas dela sei do que tenho visto, sem embargo que no Recife, então pelas informações que tinha alcançado. Não há aqui morador nenhum, senão os soldados que trouxe comigo, mas índios há grande quantidade, os quais não são muito firmes, e é necessário, por mais amigos que se mostrem, vigiar-nos deles, como de inimigos. O que havia aqui perto já tem vindo fazerem-se nossos amigos, e também a maior parte dos que em Pernambuco seguiram a parcialidade do Flamengo, os quais fugiram para essas partes, receando nas outras nosso rigor e castigo, que o tinham bem merecido pelo dano que nos fizeram enquanto durou a guerra. Mas nos concertos que fizemos na entrega do Recife, se lhes deu perdão geral, e estes não tiveram notícia senão aqui. Então isso é interessante, esse trecho dessa carta, que esses índios que estavam apoiando os tapuias, principalmente que estavam apoiando os holandeses, quando o Recife foi capturada pelos portugueses, esses índios eles migraram aqui para o Ceará, vieram lá de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, e acabaram chegando aqui para Fortaleza, que era o último reduto dos holandeses aqui. Aí continua na carta do Álvaro de Azevedo, né? A terra não tem sustento nenhum, senão o que nos há de vir de Pernambuco, e receio que de tão longe não se corram bem e padeçamos de alguma fome. A utilidade com que o Flamengo se sustentava aqui, essa praça, era em respeito de uma mina de prata que tinham aberto, mas não sabemos ao certo o rendimento dela. Mas alguma devia ter, pois se carregaram aqui alguns navios de pedra mineral para a Holanda, donde dizem que na fundição tiraram 400 libras e 24 onças de prata. Nesta ocasião, mando ao mestre de campo, o general, a própria quantidade de pedra para mandar a sua majestade. Queira Deus, seja de rendimento para que esse reino tenha mais alguma prosperidade para alívios dos muitos gastos que tem. Ainda que a terra é tão pouco arregalada, como tenho dito e posso afirmar a vossa mercê, de término espera que eu tenha uma patente do reino, digo, do rei, e a sair nela 3 ou 4 anos, para ver se posso granjear com o que requerer e fazer o que mais importar nesta casa. Aí ele se refere à família dele, que é o meu principal intento. E, já com os flamengos que aqui rendi, fiz alguma negociação arrazoada para o pouco cabedal que possuía, que me serve para aqui ter esperança de fazer algum proveito, ainda que não pode ser muito. Como tudo será para não ir de Pernambuco empenhar a vossa mercê, meus requerimentos não há mais do que faça. Aviso a vossa mercê, a quem, Ceará, 12 de junho de 1654, filho de Álvaro de Azevedo Barreto. Então é interessante essa carta porque ele fala que fez algumas negociações. Primeiro ele fala que aqui não tinha nada, né? Que não tinha pessoas que moravam aqui. Pessoas, quando ele fala, são os europeus. Só haviam os índios aqui e principalmente esses índios que tinham também chegado lá das regiões que tinham sido reconquistadas pelos portugueses. E segundo que ele fala,
que fez algumas negociações com o Matias Beck. E na carta do Matias Beck, quando ele chega lá em Barbados, ele fala que fez essas negociações com os portugueses, vendeu uma vaca, alguns negócios. E é muito interessante porque essas cartas, elas batem, elas têm essa continuidade. Então, um fala uma coisa e o outro, que não tem nada a ver com o primeiro, né? Ele confirma esses fatos históricos que houve. Então, isso é muito interessante e uma carta muito importante para a gente, essa primeira carta que foi descoberta lá em Lisboa, né? Pelo Licínio Miranda e pelo Marcelo Feitosa, uma carta até então inédita e que fala aqui do Ceará em 1654, em junho de 1654, logo quando o forte Schonenbock foi rendido pelos portugueses. Então, agora a gente vai ler trechos da carta do Matias Beck. Então vamos ler agora a carta de Matias Beck, que é muito interessante essa carta, e que ele inclusive ele comenta, ele fala, ele fica indignado, ele diz: olha, os portugueses tomaram a gente, mas se a gente se reunir de novo, a gente consegue tomar o Brasil de volta, porque não existe país como o Brasil pra gente, para a produção do açúcar e tal, o açúcar lá produzido, apesar de ser um açúcar mascavo, é melhor do que o açúcar que a gente está produzindo aqui em Barbados e tal. Então vou ler aqui, ele diz assim, o Matias Beck, ele faz essa carta para se endereçar às vossas autências potenciais, que são os estados gerais lá da Holanda, né? Então ele fala assim: morei no país denominado Brasil mais de 19 anos como humilde vassalo de vossas altezas potenciais e da Companhia Geral das Índias Ocidentais. Aí eu vou pular algumas partes para mostrar as partes que são mais importantes. Ele fala assim: há mais de 5 anos que venho me dirigindo ao alto governo do Recife e de maneira mais expressiva e de maior boa vontade nos serviços da Companhia das Índias Ocidentais. Por que ele estava fazendo isso? A situação aqui no Ceará já estava calamitosa, né? Eles vieram aqui para o Ceará, os holandeses, em busca dessas minas de prata, que o Álvaro de Azevedo Barreto cita naquela carta dele, justamente porque, como eles estavam sem ajuda, a Holanda e a Inglaterra estavam travando guerras e a Holanda não podia mais estar ajudando tanto aqui a Companhia das Índias Ocidentais, aqui no Recife, no Nordeste do Brasil, então eles vieram. O Matias Beck veio aqui para procurar prata, para ver se tinha realmente essas minas de prata, para conseguir algum dinheiro para a resistência dele contra os portugueses, dos holandeses contra os portugueses, né? Então ele fala aqui: esforcei-me na expedição e no trabalho para localizar as minas de prata do Ceará, tendo sido diretor dessa expedição em virtude de prerrogativas que me foram conferidas. O zelo, as atividades fatigantes, fora os recursos com os quais consegui, com um pequeno número de homens e que estavam à minha disposição, achar a mina. Meus esforços para prosseguir adiante, assim como meus desejos de obter melhores resultados, podem ser reconhecidos nas petições, nas cartas sem número, que não me cansei de enviar em todas as ocasiões ao alto governo do Recife durante o tempo da minha chefia no Ceará. Aí ele passa assim, ele diz assim: sempre confiei e tive esperança de cumprir o meu dever o mais rápido possível, de levar mesmo a peito o levantamento dessa mina em virtude das vantagens, das oportunidades e de colher os melhores e mais práticos resultados. Bem longe estava de prever o deplorável fim com a queda do Estado inteiro, lamentando no momento a perda dos meus haveres, que ele teve um prejuízo muito grande, o Matias Beck, né? Tudo o que possuía e que, por negligência, me fez perder ótimas perspectivas, deixando de realizar conquistas e projetos apreciáveis, convertendo todos os meus haveres em escravos negros e em outras coisas indispensáveis àquele empreendimento. É devido a isso que toda a guarnição e os homens que trabalharam na mina escaparam, muitas vezes, de perecer de fome. O resto é sabido. Portanto, depois do ano de 1649 até 1654, no meio de grandes dificuldades e provações, trabalhei demasiado no Ceará, frente a uma população bárbara e perigosa, tanto de brasilienses quanto de tapuias. Os brasilienses, os holandeses se referiam como os índios tupis, que eram mais aliados aos portugueses. E os tapuia eram índios que viviam mais no interior do Brasil e que eram mais aliados aos holandeses. Aí diz assim:
os brasileiros que estão foragidos de Pernambuco, mais de 4.000 almas de Itamaracá, Paraíba e Rio Grande, chegados por terra para refugiar-se no Ceará, clamavam, dizendo que tudo acabava de ser vergonhosamente perdido e entregue, por assim dizer, sem resistência alguma aos portugueses. Então esses índios que estavam lá em Pernambuco e tal, acabaram, quando os portugueses reconquistaram aquela região, acabaram migrando aqui para o Ceará, que era o último reduto dos holandeses, né? Aí o Matthias Beck continua, ele diz assim: uma vez dominado o Ceará, os índios não permitirão, nem aos portugueses, nem aos alemães, viver no meio deles, e se propõem a fazer daqui um local sem descanso e sem reunião. Ou seja, os índios prometiam para o Matthias Beck, diz: não, se você sair daqui pode deixar que a gente vai matar esses portugueses, tal, né? Aí ele fala aqui, isso aqui também corrobora com a carta do Álvaro de Azevedo Barreto. Ele diz assim, ó, o Matthias Beck: nosso armazém nessa terra não era fartamente provido, e nosso meio de subsistência consistia principalmente na colheita próxima, portanto, nos frutos recentemente plantados. Nossos soldados ficavam satisfeitos porque tinham folga no trabalho do armazém, o que lhes dava a oportunidade de ir à caça e à pesca de modo fácil. Outros, entretanto, buscavam cuidar das roças, e assim se explica como grande número de infelizes pereceu nas mãos dos brasilienses. Por quê? Porque como eles iam pescar, os holandeses, né, iam pescar e tinham que fazer essas atividades de agricultura e não estavam perto do forte, os índios atacavam e matavam muitos, chegaram a matar muitos holandeses, né? Aí ele fala assim: quanto a mim, saindo várias vezes, assim como o Major Gartzman, para examinar as áreas cultivadas, escapamos por milagre, como também outros que ficaram fora da nossa fortaleza. É certo que seríamos mortos nas suas garras, acossados pela fome, se não fosse Deus nos salvar misericordiosamente, pois eu havia conduzido boa parte dos meus cavalos, vacas, porcos e outros gados a um local próximo da fortaleza, sob a proteção das nossas peças de artilharia. Em seguida, fiz matar os animais para nos servir de alimento, e foi o que nos conservou a vida. Graças também a um barco que eu construíra no Ceará, ou seja, ele pegou as madeiras do Ceará, o Matthias Beck, e construiu um barco aqui no Ceará, e esse barco ele foi enviado lá para o Recife, sabe? Aí ele fala assim, ó, e que antes fora enviado ao alto governo do Recife. Para nossa maior felicidade, esse barco voltou carregado de víveres, de maneira que o perigo da fome que nos ameaçava logo desapareceu. Só que ele fala que quando esse barco voltou lá de Recife, o barco que ele tinha mandado fazer aqui, que ele tinha construído aqui em Fortaleza, o barco voltou com um barco português também. Aí ele diz assim, ó, com esse barco chegou também uma embarcação portuguesa, trazendo 314 soldados, tendo servido de comboio ao nosso. Ou seja, veio o Álvaro de Azevedo Barreto e mais de 300 soldados portugueses. Trazia cartas do alto comando do governo do Recife com as capitulações concernentes ao acordo que acabavam de concluir com o mestre de campo e general português, e aceitavam a nos conformar, como vossas altezas potenciais poderão ver abaixo, na cópia aqui anexada do alto governo do Recife. Ou seja, ele já escreveu, o Matthias Beck, essa carta já estava lá no Caribe, em Barbados, né? E anexou o tratado de Taboada, que foi feito entre os portugueses e holandeses, que assegurava aos portugueses a capitulação dos holandeses ali na região de Pernambuco, né? Então, bem interessante essas partes da carta. Ele fala assim: os brasilienses agora estão contra nós, e foi necessário escolher entre os dois males o menor. Após haver deixado entrar na guarnição os portugueses que nos vinham render, em 20 de maio de 1654, embarcamos em uma caravela e 2 barcos. Em junho, partimos para as pequenas Índias, resolvidos a viajar juntos até Martinica. A falta de acomodação nesses transportes tornou impossível salvar outra coisa a não ser a nossa pessoa e uma caixa com roupas. Se bem que, antes da nossa partida, houve chance de recuperar nossos negros das mãos dos brasilienses, pois, sendo 40 homens vigorosos e maus, os brasilienses do Ceará seriam bastante influenciados. Após a nossa partida, os portugueses compraram os escravos, compraram nosso gado pela metade do preço, de modo que saí do Ceará despojado de tudo que era meu. Ou seja, corrobora aquele fato que o Álvaro de Azevedo falou, né, que fez essa negociação vantajosa com os holandeses.
Aí ele fala aqui também, ó, e se os portugueses, o Matias Beck, né? E se os portugueses que nos substituíram no Ceará não receberem mais força do que aqueles que tinham no momento, que tinham aqueles 300 soldados, espero que os brasilienses do Ceará cumpram sua promessa de matá-los, surpreendendo-nos como desejavam fazer diante dos nossos olhos. O tempo deverá nos informar se isso confirmou-se. E aí ele fala aqui também, ele diz assim, ó, ele diz, somente desejaria, se aproveu o Senhor Deus que antes de morrer, eu ainda possa achar oportunidade de servir a vossas altezas potenciais na recuperação do Brasil. Né? Ele diz assim, ele tinha esse sonho de voltar aqui para o Brasil e de recuperar esse país. Né? Ele diz assim, e em si apresentando a ocasião em que eu possa desempenhar algum cargo no Ceará ou alguma circunstância honrosa que seja, para a qual me julguem capaz, me encontrarão sempre disposto a recomeçar. É este, o Brasil, o melhor país, o mais bem situado, o mais forte, o mais cômodo que se pode desejar para a Holanda. Cultivando com a liberdade que indiquei, poderá fazer-nos prosperar. E então será em pouco tempo povoado de habitantes da nossa própria nação e de nações vizinhas para impedir que os portugueses façam o que estão fazendo. Também nada poderão conseguir com sua astúcia se o país estiver povoado da maneira que indiquei. Então ele tinha esse sonho de voltar aqui para o Brasil, né, de voltar aqui para o Ceará e tal, para que pudesse recomeçar ou reconstruir e tal. E ele diz assim, ele estava lá na Ilha de Barbados, ele disse que, ó, e se precisar, aqui na Ilha de Barbados tem gente. Ele diz assim, ó, a Ilha de Barbados, somente ela, pode fornecer pelo menos 40 mil homens com armas, no meio dos quais 10 mil a cavalo, todos habitantes. Esta ilha, que só tem extensão de 15 léguas, que é por demais sabidos, e o Brasil, que tem centenas de léguas de extensão, não poderá fornecer esse número. Ele dizia que o Brasil, em curto prazo de tempo, se não houver cuidado de povoar seriamente. Então ele falava disso, se precisar a gente tem 40 mil homens aqui que a gente pode mandar para o Brasil, e o Brasil não vai ter essas condições de ter esses 40 mil homens não. Ele tinha esse sonho de voltar aqui para o Brasil, né? E ele fala assim, finalizando a carta, ele diz, junto isso aos 5 anos de serviços no Ceará, e apesar de ter ganho alguma coisa, perdi mais de 30 mil florins, que foi possível tomar com meus documentos. Aí ele mandava a documentação para lá, dizendo que tinha perdido mesmo esse dinheiro, para ver se as companhias das Índias Ocidentais davam algum tipo de recuperação para ele, né, tal. Aí diz assim, pedirei a Deus, o Senhor, para conservar vossas altezas potenciais por muitos anos em saúde e prosperidade, de entregar feliz e propicialmente vosso reino para o bem-estar e conservação da nossa querida pátria sob sua proteção misericordiosa. Aí ele assina Matias Beck e ele faz um postscript, né, um PS, ele assinou em 8 de outubro de 1654, da Ilha de Barbados. Ele fala assim, ó, o senhor Major Gartzmann, que era o comandante militar da milícia do Ceará, que partiu em minha companhia num dos barcos na nossa viagem forçada e que após 48 horas de viagem antecipou-se na direção da ilha de Martinica, retirou-se desse mundo por uma doença antes da minha chegada à Ilha de Barbados, de sorte que não mais o vi. Então ele comunica a morte do Major Gartzmann, né? Major Rhys Gartzmann. Então, bem interessante essas duas cartas, e a gente vê que elas são complementares, né? Que elas são duas peças desse quebra-cabeça que se juntam e que ajudam a gente a compreender ainda mais a nossa história. Então, graças a esses dois baluartes da história do Ceará, o Licínio Miranda e o Marcelo Feitosa, a gente conseguiu ter essa carta inédita do Álvaro de Azevedo Barreto, que ele fez aqui em 1654, quando tomou o forte dos holandeses, tomou pacificamente, né, o forte dos holandeses, e a carta do Matias Beck, que a gente já tinha conhecimento, já saiu publicada até na revista do Instituto do Ceará, quando o Matias Beck saiu aqui do Ceará. Ele escreveu essa carta em 8 de outubro de 1654, já da Ilha de Barbados, lá no Caribe. Então, bem interessante essas duas cartas, e eu acho que foi bem legal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Se gostaram do conteúdo desse canal, se inscreva no canal, dá um like, divulga para os amigos, e é isso aí. Aproveite a nossa cidade e até o vídeo que vem. Vamos lá!